Estamos no segundo bloco aqui com o Léo Blume, Léo Pimpão, Leonardo, pastor da Igreja no Cinema em Blumenau, fundador da Igreja no Cinema em Blumenau. Um cara altamente criativo. Você já deve ter percebido que o raciocínio dele não é lógico e linear. E ele é um músico de mão cheia. E eu perguntei para ele aqui sobre lugares importantes que marcaram a vida dele, dias que marcaram a vida dele. E agora ele vai falar em 2007 aqui. Parou em 2007. Aham. 2007, tomara que o pessoal esteja entrando aí, não vou dar tempo para entrarem, não. Eu vou emendando. 2007, a Carol fez intercâmbio para Cambridge, na Inglaterra, e eu passei um mês de férias do meu R1, do meu primeiro ano da residência, eu passei com ela lá. Imagina, o cara que era do louvor foi passar um mês na Inglaterra com a namorada, né? Ah, pronto. Mas lá, tipo, eu consegui muito relacionamento com a Hillsong London, que a Carol não tava legal em Cambridge. Cambridge é uma cidade muito Harry Potter, muito escura, assim. Eu pensei que viver um ano lá naquela escuridão, cara, com tudo gótico, assim, né, cara? Ela não tava aguentando, não. E a gente fez muita amizade lá na Hillsong London, na época. E a gente foi num retiro em Brighton Beach, que foi com o Ben Houston, com o Benjamin Houston. Tipo, isso era um retiro com 30 pessoas. Pequeno, lá estava começando ainda. Pô, tipo, a gente ficar com umas 30 pessoas com o Ben Houston daquela época, né? Tipo, hoje ele é o pastor de Los Angeles, né? Da Califórnia toda. E irmão do Joel Houston. Então, tipo, aquilo lá me inspirou muito. Outra forte foi 2009, né? Quando eu estava em Palo Alto, que eu fui para essa conferência da Saddleback, quando o Thiago me levou na Mosaic pela primeira vez, que era num bar. Era bem diferente do que é hoje em dia. Hoje em dia é muito mais, tipo, contemporânea, mas naquela época ela era tipo lado B. Pensa, tipo, num clubão, lembra do clubão, né? Ela era muito mais o que o clubão era do que o que ela é hoje em dia. Artistas de fora que vão lá e tocam música solo e, tipo, toda aquela mexeção de cultura, assim. Era tipo clubão, só que em LA, downtown. Uhum. 2013 para 2014, que a gente passou 2 meses na Austrália e Nova Zelândia, né? Então, foi tanto, conheci bastante pessoal de Sydney, da Hillsong, o pessoal que está em São Paulo hoje estava fazendo college naquela época, fora o Pedro ele já era formado e ele era o pastor de brasileiros, o Pedro Albuquerque. E o Rafael é um cara que o Thiago, de novo, o Thiago Costa, tipo, eu tinha morado com ele, era roommate dele nos Estados Unidos e ele me colocou lá para sair com o Rafael naquela época. E na Nova Zelândia, a City Impact Church, que eu conheci lá o pastor deles lá, e foi muito legal. Quando eu estava em Queenstown, que era bem menor do que de Auckland, mas ele estava lá no dia que eu fui e eu coloquei para Lely. Lely é irmã do Neném, do Bubi, filha do pastor Daniel, que fundou a aba de Blumenau, Comunhão Cristã, né, de Blumenau. E daí conectei a Lely com eles lá, mas tipo, ela não estava tão afim assim, de igreja, ela estava meio fugindo. Deus que mandou a gente para ficar na casa dela lá. A gente teve experiências incríveis assim de falar com uma filha de um pastor que morreu de câncer e que carregava aquele. Não, vai encher meu olho aqui se eu ficar falando muito. É tipo, de uma menina que tentando superar a morte do pai, que já fazia muitos anos, cara. E ela fugiu literalmente para 180 graus do outro lado da Terra. E a gente teve uma palavras maravilhosas, assim, uma terapia dela poder falar sobre isso, cara. Tipo, ela era a filha mais nova e a única menina, ou seja, mais e que disse que o pai dela ia ser curado. Ele morreu de câncer. Então, aquele velho dilema, né, dessa semana passada de Deus tem controle sobre todas as coisas, né, que ficou na internet. Né? Tipo, será que é a vontade de Deus ou o que que acontece nesse meio? Uhum. Essa foi uma viagem incrível, diversas outras e acho que ano passado para nós foi regaço que a gente pegou conferência da VUS e conferência da Mosaic, Mas que cara, falando de encher o olho aqui, a vida, na verdade, é a soma dos momentos que a gente vai vivendo, né? Qual foi o dia mais
dolorido na tua história, na tua existência? Teve algum dia assim, agudo, dor aguda? Cara, teve muitos. Deixa eu ver o que mais, cara. Cara, muitos deles, assim, não são muito legais de falar na internet, assim. Assim, ó, a experiência mais E, aguda que você teve de dor? cara, tipo, quando a gente tava fazendo um musical, o último musical que eu fiz antes de abrir a musical de Páscoa, chamado De Volta para Casa, e foi quando a gente perdeu a irmã da Martina, né? Quando a gente perdeu uma das filhas. Se for falar, tipo, de momento de dor, tipo, isso ali não é tão ministerial por um lado, mas por outro também é. Mas, sem dúvida, eu não sei se alguma dor que eu senti ou que eu vá sentir na vida se compara a essa. E, Como é que e foi essa perceber, dor? tipo, Nossa, cara, tipo, foi inconcebível. Tipo, a gente tinha voltado já de Orlando, que tinha feito todo aquele negócio de comprar coisa, tipo, gêmeas, idênticas. Eu já tinha planejado a festa de 15 anos delas. Tipo, e já tava rumo ao terceiro trimestre, que já não tinha mais risco para acontecer. E, de repente, tipo, no ultrassom covarde que a gente foi lá ver, cara, simplesmente já tinha ido e não tinha o que fazer mais. E a Martina estava em risco. Então, ali naquele. Tipo, as experiências que eu tive, privilégios nisso daí. Como a outra ficou na barriga da Carol por mais uns 3 meses, eu não sei se alguém já teve o privilégio de orar por um filho morto por 3 meses. Tipo, ele estando na tua frente. Tipo, ela não tava num caixão, alguma coisa. Tipo, ela tava ali. E eu orei todos os dias por ressurreição. Com isso foi um processo de mudança de mente em mim e de entendimento de um outro nível das coisas, que no primeiro nível eu tinha entregado a Caterine para Deus. Foi passando um tempo, a Carol tinha que fazer exame todos os dias para ver como é que estava a outra, para ver se precisaria fazer uma cesárea de emergência. Hum, E... Ei, caiu aqui? Alô? tá indo. Tá dando uma travadinha, mas tá indo. Às vezes foi o Wi-Fi que deu problema, fui pro 3G aqui. Então, o primeiro passo para mim foi entregar a que eu tinha perdido para Deus. Passou um tempo eu orando todos os dias e falando, não, eu quero ter essa história para contar na vida. E com o tempo fui aprendendo a orar e tipo, deixar o resultado é de Deus. O resultado não é da minha oração, o resultado é o que Deus faz, a minha parte é orar. Passou um tempo eu percebi, Deus, você levou essa, tipo, como médico pensando, principal motivo de aborto, de perda de bebê intraútero, genético. Esse é o número 1 de longe. Só que eu tenho uma gêmea idêntica ali dentro. E agora? A segunda coisa que eu aprendi foi, Deus, tá indo tudo tão tranquilo agora, quer saber? Eu te entrego a outra. Esse foi o pior. Que depois eu percebi que eu ainda tinha as duas para mim. hum. E a partir desse momento eu não tive mais nenhuma para mim. Eu falei, tipo, por que eu tô orando como se eu entregasse a que eu já perdi, mas eu mantenho para mim, eu retenho para mim a que tá viva? E eu falei, Deus, se você for levar a outra, tá tudo bem. Tá tudo legal entre nós. Tipo, eu tava roteirizando essa peça de volta para casa, e além de eu estar dirigindo, ou roteirizando, dirigindo, eu ainda era protagonista. Ia ser dali a 2 semanas, eu acho, que era de Páscoa.
Então, tipo, ali, quando eu entreguei a outra, cara, tipo, o meu nível de liberdade na vida foi tão mais alto. E cada dia que passava, ele passou a ser uma conquista e não uma batalha. Tipo, cada dia ela vê, ainda tem batimento cardíaco, legal, tá tudo bem. No outro dia, de novo, pá, era 1 ou 2 ultrassom por semana e cardiotoco todos os dias. Daí a gente marcou o mais cedo possível, tipo, combinei com os caras da UTI na Natal, lá, tipo, quando que começava a diminuir muito o risco de nascer, depois de 32 semanas, ok? 33 semanas, 33 mais um, marcado uma prematura extrema eletiva. Tipo, não é nem de emergência, eu tô marcando, falem o que quiserem falar de mim. E a gente passou um mês no hospital e, cara, tipo, com todos os riscos que tinha, tipo, você é uma menina extremamente inteligente, cara. Eu sei que todo pai fala isso do filho, porque eles começam a fazer o que a gente faz, daí a gente começa a achar que eles são inteligentes, né? Tem que ver que os filhos dos outros fazem o que o pai dos outros fazem, não o que a gente faz. Então, o nosso passa a ser mais inteligente que o dos outros. Mas, tipo, e eu já tinha contabilizado que nascesse com problema, sabe? E pra mim tava tudo bem. Ou que eu gerasse um problema com aquilo ali. Mas isso, no meu entendimento de paternidade, tipo, isso daí, o que mais me influenciou dentro do panorama graça, justiça, herança, glória, com certeza ele me influenciou no herança, no paternidade, no entender, receber de Deus, conviver com as coisas, entender os processos, entender que as coisas não vão ser do jeito que a gente planeja, mas nem por isso a gente deixa de planejar. Nosso papel é planejar, nosso papel é projetar e saber que o resultado pertence a Deus e sempre pertenceu a Deus. Tipo, eu preciso entender dessa maneira para continuar fazendo as coisas. Então, até hoje a gente ainda não falou para a pequena sobre essa história. Ela vai fazer 5 anos domingo. Mas, tipo, ela sempre teve uma queda por assunto que tem um programinha que tem uma gêmea, por uma foto que tem uma gêmea, amigas gêmeas. Tipo, quem sabe ela sente no ambiente isso daí, ou ouve tititi, alguma coisa assim, né? Que ela é esperta e já entende. E de repente ela sabe melhor do que eu, já que ela já compreendeu a situação. Então, nisso, de várias coisas que eu assimilei na minha mensagem, falando sobre vida, e uma das coisas que pega, que sabe os assuntos mais polêmicos que a gente não deva falar na igreja, o que mais pega firme em mim é aborto. O que mais pega firme e o qual eu não consigo fugir. Porque eu entendo perfeitamente sobre valorizar a vida, eu entendo que existem meninas que já fizeram isso e nada vai fazer o tempo voltar atrás, a não ser a graça, a não ser o entendimento do perdão dos pecados e de coisas erradas que já fez, e que está tudo completamente certo frente a Deus, e que nada vai mudar a maneira que Deus ama, mas que a gente precisa focar muito mais no que vida é. E isso trouxe para mim uma realidade muito maior de entender, porque quando nasceu, tipo, a Martina e saiu a outra que era perfeita. Cara, ela ficou 3 meses boiando no líquido amniótico e ela saiu perfeita. Tipo, meio fraturadinha, lógico, que tava outra em cima, crescendo. Mas a primeira pergunta que fizeram ali é se podia desprezar ela. E eu sei porque eu falei isso para muita mãe em centro obstétrico. Que não, ela tem menos de 500 gramas, isso, aí não é, isso daí é considerado aborto. Isso daí não é nem natimorto, né? Então, eu peguei aquilo ali, vi, e hoje eu tenho a experiência de ter enterrado uma filha igualzinha a que eu tenho. Eu tive que roubar do hospital. Tipo, era num domingo. Tipo, não tinha funcionários experientes nem ali, nem na polícia, nem na prefeitura, nem na funerária. Tipo, quem tava de plantão de domingo, que normalmente não são os mais velhos. As pessoas queriam me ajudar e não conseguiam, porque a lei falava que aquilo ali não é. Não, você não tem como declarar natimorto para aquilo ali. Você não pode tirar do hospital. Vai tirar do hospital, tem que chamar um carro de funerária. Cara, era um pacotinho assim.
E daí, com a ajuda de um monte de gente e, tipo, violando as regras que tinham, tirei e consegui uma declaração na polícia para transporte de cadáver na estrada. E trouxe até Curitiba para deixar no jazigo da família. E valorizar aquilo lá para que um dia eu pudesse falar para minha outra filha que o papai estava com ela até o último segundo. Era só isso que eu queria passar. E, e eu mudei o meu discurso frente às maternidades, frente ao centro obstétrico, frente a anestesiar para cesárea, a fazer analgesia de parto, que são as coisas que eu faço ali. Um discurso de vida, e já consegui conversar com algumas meninas que estavam passando por esse dilema da falta de esperança, de achar que, não, eu tô grávida e, cara, eu tenho uma faculdade para fazer, eu tenho, pô, tipo, eu não vou ficar dependendo de marido. Tipo, eu tô numa situação de fragilidade. Você é homem, você não tem narrativa para falar comigo, né? Tipo, você não, você tá tentando calar minha voz. Tipo, que são as narrativas do momento, né? As da moda, né? E, e eu consegui já, tipo, a passar do nível onde antes eu falava, tipo, não, eu tenho objeção de consciência, eu não vou anestesiar para esse procedimento. Antes eu alegava isso, objeção de consciência. E com o tempo eu comecei a ver, cara, tipo, se eu simplesmente tenho objeção de consciência e repasso para algum colega que não ligaria para fazer isso, que diferença que real que eu tô fazendo? Eu só tô fugindo. É só fuga. E eu comecei a ver para mesmo aquelas que estavam completamente determinadas a fazer isso e que nada iria mudar, ainda que fosse tipo, cara, nada vai mudar mesmo, primeiro eu quero conversar com você. Eu quero te dar, me dar a chance de conversar. Eu não, sem ser moralista, sem ser religioso, eu quero falar sobre vida, sobre o propósito maior de você estar aqui nesse mundo, que não é a tua profissão, não é o teu mantimento, não é a reputação que você tem lá fora, não é nada disso. Eu quero falar sobre para que a vida vale a pena. E se mesmo depois disso ela fala, cara, tipo, me desculpa, mas eu já estou muito determinada a isso, eu já assumi com a família que ia fazer, já, né? Eu falo, tipo, se você vai fazer mesmo, eu quero estar do teu lado. Eu não quero que você faça com alguém que não liga. Eu quero que você saiba que no momento mais difícil, da decisão mais difícil da tua vida, estava ali do lado, cuidando de você, alguém que se interessa por você. Então, se nada vai mudar isso daí, eu quero estar do lado. E eu quero que essa culpa não entre no teu currículo. E que você, em outras situações, se perdoe. Porque você era imatura e tinha coisas que você não sabia ainda. Então, tipo, isso foi o que mais me impacta dentro disso, dentro de tópicos tão doloridos e que às vezes é ruim de tocar neles. Mas, tipo, eu ganhei uma narrativa, uma argumentação e uma autoridade para falar sobre o assunto que eu jamais teria em outras circunstâncias. Tipo, falar sobre vida, cara. E se você vai falar de evangelho, o que mais que você está falando? Do que mais que é a vida eterna. Assim. Imagine, cara, vida vezes infinito. Né? Tipo, isso é vida também. Só que é vezes infinito. É fantástico como Deus ele usa circunstâncias tão improváveis, né, para naquilo que a gente supera, a gente se torna uma voz, né? Ele levanta a gente como uma voz naquilo que a gente, na verdade, quase foi atropelado, né? A gente quase foi engolido por aquele monstro e no final a gente é hoje a voz que contém o monstro, né? Eu me lembro que você fez uma, uma peça de Natal onde você falava que Maria não abortou, né? E ali era muito vivo isso dentro de você, né? Desde aquele tempo. E é interessante essa questão de aborto, né? Porque a gente pensa que o aborto é para a mulher lá da rua, que é a moça que não conhece Cristo, que é a fulana que não tem amor pela vida. Mas olha que interessante, no penúltimo domingo, eu pela primeira vez na minha vida, eu preguei sobre aborto. E para minha surpresa, tinha uma jovem grávida.
porque naquele dia estava querendo abortar. E aquilo ali para mim foi, assim, inacreditável. Você olha e fala, não, como assim? Uma jovem cresceu na igreja, uma jovem que... E esse era o problema do aborto dela. Ela queria abortar porque ela cresceu na igreja. E ela falou, e agora? Perfeito. E Mas agora? é justamente isso. Cara, eu não acredito em estatística de aborto, porque acho que tem um viés muito grande nas respostas. Mas quando eu escrevi o Maria não abortou, que era a história de uma menina adolescente solteira que engravida numa sociedade machista e religiosa. Essa é a história de Maria, que não tem nada de diferente de hoje em dia. E ela insistiu no sonho, né? Tipo, mesmo com tudo aquilo que ela sofreria de perseguição por causa disso, e culminou com ela fugindo para casa da prima Isabel, para que ela não fosse apedrejada. Eu já preguei sobre isso, inclusive, tipo, Jesus falando com a mulher adúltera e enxergando na mulher adúltera o mesmo dilema que a mãe dele passou. Porque é assim que ela foi julgada. Mas esse daí tipo, já era 2013 e era muito antes da discussão do aborto, do feminismo, dessa coisa aí do empoderamento, dele chegar com força para cá. Não existia isso aí ainda, 2013. Então, cara, tipo, e nessas estatísticas tinha uma americana que falava que o índice de aborto entre meninas frequentadoras de igreja e não frequentadoras de igreja era o mesmo. E assustadoramente é o mesmo resultado de falar sobre índice de divórcio dentro da igreja e fora da igreja era o mesmo. É o mesmo. Então, como pesquisador, que eu já trabalhei bastante tempo com pesquisa, para mim, eu acabo tirando, na verdade, tipo, o fato de estar na igreja é um fator neutro quanto a isso. Tipo, não é que, olha, igual para cá, igual para lá. Não, esse fator ele se revelou neutro na conclusão. Então, os fatores são outros. Tipo, às vezes, você pode ligar mais alguma condição mental mesmo, uma condição biológica, que leva a essas coisas. Só que, tipo, depois disso aí, existe a racionalização daquilo ali. Porque, tipo, cara, você não deve condenar quem racionalizou isso daí, porque, na verdade, se a pessoa não racionalizar e ela não tiver Jesus, ela não tiver a graça, não basta ter Jesus, tem que ter a graça. Se ela não tiver a graça, ela se mata, ela se suicida pelo que fez. Tipo, é menos pior ela ter racionalizado na cabeça dela as motivações para isso do que ela conviver com a realidade, que é o que muito crente quer. Ele quer que ela sofra por aquilo que ela fez, ele quer que ela sofra vergonha e ela passe o resto da vida carregando a culpa daquilo que ela fez. Tipo, é o oposto do que Jesus falou. É o oposto, o completo oposto. Então você pega, na verdade, para mim, dentro da racionalização, é aí que vem o pior momento da igreja. Porque aquela que não tem Jesus, aquela que não tem consciência da justiça, nem da herança, nem da glória, abortar, ela está abortando por sobrevivência. Porque ela acha que ela não vai ter condições de viver, ou ela vai ter que se render a um marido, ou tipo, o cara que engravidou ela vai vazar, vai sumir, ela vai ficar sozinha com o nenê. Ou, tipo, todas as tragédias que vêm disso daí, né? Quando entra no grau tragédia, eu já tiro completamente do certo e errado. Eu não acho que uma tragédia concorde com certo e errado. Tipo, são outras proporções que a coisa toma. Mas, tipo, a racionalização da menina frequentadora de igreja para abortar é muito pior do que o próprio aborto. Ela aborta porque ela engravidou solteira e isso vai condenar ela na igreja para sempre. Tipo, ela chega, tanto que quando eu fiz o Maria não abortou, eu tinha pegado uma menina que cantava super bem na igreja, mas aquela que tinha mais baby face, uma menina bonitinha, com cara de menina até mais nova do que ela era. E eu queria fazer o andar daquela peça ser aquela menina ter barriga. Que na verdade é aquela cena de terror para pastor de jovens. Pastor de jovens tem terror de ver, tipo, o que mais humilha um pastor de jovem frente a outros pastores de jovem na cidade é ter uma adolescente grávida na igreja dele. Mas o quanto que essa mensagem pregada de maneira errada leva as meninas a simplesmente abortarem porque elas não vão ser mais aceitas na igreja. Cara, é o pior motivo que existe. Eu prefiro o motivo da que não tem Jesus.
Imagine. É, Ela precisa... desculpa, eu vou te falar. é duplo homicídio, né? Tá matando a criança e ela mesma, né? E a mãe? Mas é interessante que aquela galera que faz o Deus Não Está Morto, Mais Que Vencedores e tal, os caras estão lançando um filme chamado 40 Dias, O Milagre da Vida. E a temática é aborto. Um filme baseado em fatos reais. E aí a chamada do filme é O que ela viu mudou tudo. E é muito fantástico. Eu estou na expectativa disso porque é daquela galera ali, o meu amigo Igor da 360, Way, que é uma Uhum. produtora desses filmes nacionais, corajosos, desafiando gigantes. Ele tá com esse filme na manga, só que pela pandemia o filme foi guardado na gaveta de volta. Mas acredito que aborto é um assunto que a gente precisa trazer mesmo na mesa. Eu acredito que Uhum. tem uma multidão de mulheres na igreja que abortaram e nunca contaram para ninguém. Eu acredito que tem Precisa um ser monte de tratado, precisa mulheres de na igreja perdão. e vivem na culpa disso aí. Isso tá... Porque um bebê abortado, ele continua vivo na mente da mãe. Ela nunca vai... Cara, isso que eu falo muito para quem tá abortando. É, ou antes, né? Não durante, porque daí já é tarde demais. Mas eu fiz algumas pesquisas de campo antes do Mariano abortou, tanto dentro de maternidade quanto fora. E nessas daí, tipo, 100% das que não abortaram, 100% das que falaram. Porque também tem muita gente que fez e não fala, tem gente que inventa história, tem gente que racionaliza. Tipo, você tem que colocar isso daí na análise. 100% delas, o bebê foi a solução para o problema. Tipo, 100% delas, o filho é a coisa mais importante que ela tem na vida. E quando você está dentro daquele quadro, nas piores de todas, pô, sofreu um estupro. Sofreu um estupro. Cara, tipo, cara, eu passei um bom tempo tentando engravidar a minha mulher. Cara, tipo, eu sei que tem gente que ganha na loto, que vai lá no pimba e engravida. Tipo, principalmente gurias de igreja. Pelo menos normalmente essa é a história. É. Só que eu acredito que a gravidez por estupro, ela tem uma realidade muito pior do que a que é falada por aí. Porque a gravidez por estupro, ela tá no estupro recorrente. Não é o estupro eventual, casual, um assalto. Muitas vezes isso é de alguém dentro de casa, é um amigo do pai, é um vizinho. E dessas aí eu ouvi, não de uma só, ouvi de pelo menos umas 3. Que, tipo, na verdade ela estava sendo forçada a abortar pelo estuprador. E que no fim das contas o grande beneficiário do estupro é o estuprador, porque o filho é a prova do crime. E é a sentença de ele ter que pagar pensão pelo resto da vida. Então, enquanto o bebê é a solução de todos os problemas da mãe, porque muita gente fala, a criança, cada vez que olhar para a criança, vai lembrar do estupro. Mentira! Mentira deslavada! Ela vai lembrar do estupro cada vez que ela entrar num beco escuro. Ela vai lembrar do estupro cada vez que ela estiver sozinha em casa. Ela vai lembrar do estupro em qualquer situação, menos a de olhar para o filho. O filho vai ser a cura do estupro que ela sofreu. Ela vai pensar, tipo, vai ser aquele negócio, cara, a pior coisa que eu passei na minha vida me trouxe a melhor solução que eu poderia imaginar. É aquela maneira de Deus transformar uma tragédia na maior bênção da tua vida. Olhando para uma criança, a última coisa que você lembra é do estupro. A última coisa, você pode lembrar, cara, você vai lembrar de qualquer coisa, cara. Você vai olhar para alguém parecido com o cara, lembra de estupro. Se for um parente, cada vez que você cruzar com ele, você vai ficar quieta e não vai conseguir falar. E vai silenciar. E às vezes o bebê ele vai ser a solução disso aí tudo. E por mais que tipo, passe por uma situação de vergonha, uma situação de calúnia, tantas vezes a menina que alega estar querendo estuprar, ela está, na verdade, sendo ameaçada pelo estuprador. E poucas vezes, eu só ouvi isso porque eu perguntei, gente. E eu falei que era uma peça de Natal. Let's go say happy birthday for Calvin, Daddy. Daddy. Alguém apareceu aqui, desculpa. Hey, bro! How's it going? Happy birthday! É dele? Não. Não, do Calvin. Ah, do Calvin. Ó, Happy Fred. birthday to your brother. Ó, Fred, ó, Eu Fred. vi. Tell the guy, Pensa no cara hardcore. what will happen today, bro? What did he do, bro?
What will happen today? What you will get today? Motorcycle. Motorcycle. Ah, you went on a motorcycle. What are you having today? What day is today? It's a very awesome and important day. Tell him what you will do. Ride the motorcycle. But talk with him. Talk with him. Okay. You are riding the motorcycle. It's will. your brother's birthday. Yes. He will ride the motorcycle today with Daddy. Okay, just wait, okay? I will finish here, then I go. Yes, mom? Bye. Mas é isso aí. Meu irmão, foi uma honra falar com você. Uma honra, cara. Se você orasse com a gente ainda, acho que o tópico do aborto aqui é o que o Espírito está soprando nessa manhã aqui. Eu não conheço quem está ouvindo, mas se tem alguém ouvindo, a gente quer orar já por essa pessoa. E considerações finais aí. E aí você ora com a gente. Obrigado por ter topado essa conversa hoje, conhecendo um pouco mais do Léo Pimpão. Cara, obrigado por ter chamado, cara. Fazia tempo aí que tá querendo falar. A gente já fez uma live junto. Uma pesadona de piores perguntas do mundo. Que é muito legal. Mas essa de contar a vida pessoal é sempre mais marcante, assim, né, cara? É legal. Que nem eu paro pra pensar nisso, bem na verdade. Tem que ter alguém perguntando, fazendo Maria Gabriela ali, né? É isso aí. Fazendo as perguntas. Tá emocionante essas lives aqui, porque acho que as pessoas respondem coisas que elas nem pensavam sobre elas. É terapêutico, cara. É pastoral. É pastoral, né? É coach, sou coach. Só que não é na salinha fechada. É que todo mundo... Eu espero que tenha ressoado com muita gente isso daí. Tipo, esse último tópico aí também, lógico que não tá, dá pra perceber que não tava no roteiro, a gente falar sobre isso. Mas é sempre importante falar, tipo, quando a gente fala, tipo, por que vocês falam tão pouco em pecado? Por que a gente fala em graça? Por que fala tão pouco em aborto? Porque a gente fala em vida. Tipo, não existe combater o aborto, existe valorizar a vida. E valorizar a vida é um ato de fé tão imenso que às vezes a gente não está preparado para tanta fé. Uhum. Então, se isso ressoou com você, não sei se eu oro, você ora, cara? Você? Você é o pastor? Tá lá. Eu quero orar por você, tanto por você quanto por alguém que você conhece. Eu acho que se eu falar de alguém que você conhece, eu abrangi 100% de todo mundo que vai ver isso aqui. Sobre falar com amor de uma coisa tão dolorosa, de um dilema tão inimaginável para quem não está passando debaixo da pele dele, de quem está nessa tomada de decisão, que tem um relógio. Eles falam, você só pode fazer até determinada semana. Olha, agora você tem uma autorização do juiz e ela precisa ser agora. E você toma aquela decisão no ímpeto disso daí, e eu quero só te instigar a valorizar a vida. Valorizar a vida mesmo. Tipo, a vida vale mais do que todos os outros dilemas. Mais do que todos os outros. Então, eu quero orar especificamente por você hoje. Seja de onde for. E eu espero que tenha gente de Blumenau aqui também ouvindo isso daí, que é um privilégio poder falar para pessoas próximas, assim, saber que pode se abrir comigo. Eu procuro ser um cara seguro nesse tópico, nesse assunto, e guardar segredos, e eu quero ter o privilégio de ser a pessoa que você confia para falar sobre isso. Amém. Isso daí é um privilégio imenso para mim. Uma realização pessoal. Amém. Pai querido, eu quero te agradecer pelo dom da vida. Sim, Jesus. O dom da vida que é você mesmo. Você nos deu o caminho com a tua escritura, você nos deu a verdade com o teu filho, você nos deu a vida consigo próprio. A vida é o teu sopro, a vida é o teu Espírito Santo. Obrigado. A vida é isso que você coloca em nós, que nos faz profetizar, ter visões e sonhar. Quando a gente não sonha, a gente não tem a vida. Quando a gente tem medo, a gente não tem a vida. Quando a gente toma decisões baseadas em medo, a gente tomou decisões baseadas no oposto do que é a vida. Quando o medo é nosso Senhor, a gente vive para a morte.
Ela baixou e a carabaçou. E eu quero declarar Caraçou. vida. Eu quero declarar vida sobre cada um. Eu quero declarar vida, vida, vida abundante. Amém. Crença na vida, fé na vida, amor pela vida, dedicação pela vida. Eu quero orar por todos aqueles que só existem e não vivem. Vocês são livres. Amém. Vocês são livres, vocês são libertos. O espírito da liberdade vive em vocês. O Deus do amor habita no teu coração. O Deus dos sonhos habita na tua mente. Saia e vai viver. Vá e não peque mais. Amém. Vá viver. Você não precisa pecar. Você não é prisioneiro do pecado. O pecado não te domina. Você não toma decisões baseadas nele porque você já acredita que você não é um pecador. O pecado não define o que você faz. Muito pelo contrário, ele já foi derrotado para você ser livre para viver. E toda aquela que passa por esse dilema, eu oro e eu trago essa palavra para você. Deus te diz, não existe vida que não veio dele. É. Não existe vida que não veio dele. O maior dom que tem é o da vida. E eu quero orar por aquelas que já passaram por esse dilema sem ter feito nada e carregam a culpa de ter tido esse desejo algum dia. Sim, Jesus. Você foi perdoada. Ele te libertou disso. Ele te libertou e você venceu de uma maneira nobre. Ele não te deu um filho para a tua vida ser mais fácil. Ele te deu um filho para a tua vida ter sentido. É. Ele não pensou no que é mais fácil, no que é mais difícil. Ele pensou no que tem sentido. E para aquelas que passaram por isso e que tomaram essa decisão difícil num momento injulgável. No momento que pessoas de fora, que terceiros, não passaram pelo que ela passou. E eu quero declarar, Jesus morreu por esse pecado também. Eu quero declarar para você que Davi também teve um filho fora do casamento. E que esse filho adoeceu e ele chorava. E que um dia esse filho fora do casamento morreu e Davi levantou e continuou a vida dele porque ele sabe para onde as crianças vão. Ele sabia que essa criança estava com Deus e isso está em Reis. Isso está escrito na palavra de Deus. Não tem como você alterar o destino que o teu filho teria em Deus. Você não alterou. E o teu presente é transformado. E que essas lembranças, elas deixem apenas as lições. Porque diversas meninas com o mesmo problema vão aparecer para você e você vai ter autoridade sobre o assunto. Você vai ter autoridade e poder sobre o assunto. Você vai ter autoridade para declarar a vida. E você não imagina quantas vidas vão nascer por causa do problema que você teve. Quantos vão sobreviver? Quantos vão viver? Quantas famílias vão ter sentido? Quantas mulheres vão ter um upgrade para mãe? Amém. Teus pecados já estão perdoados. Não carregue essa culpa. Você vai pagar por algo que já foi pago. E todos os demais que estão assistindo, eu oro declarando vida em cada útero, declarando vida até no útero de quem não estava esperando. Declarando vida no útero de quem tem mioma. Amém, Jesus. Sim, Pai. Declarando vida no útero de quem já teve uma gravidez ectópica. Declarando vida em quem já teve problemas no ovário. Chora, cataraçore, calabacê. Eu declaro vida sobre toda aquela que foi declarada que era estéril. Eu declaro vida. Eu declaro vida.
A solução para o futuro está em mais vidas, não em menos vidas. E a todo aquele que ainda não tem Jesus e conseguiu ouvir até aqui, eu declaro vida eterna sobre você. Amém. Eu declaro vida eterna, eu declaro que Jesus já morreu em teu lugar e eu só estou te avisando que você já foi salvo. Aceite Jesus. Ore para que ele entre no teu coração e dessa maneira tão simples ele já te atingiu. Obrigado pelo dom da vida, Deus. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Que culto, hein, mano? Que manhã poderosa. Obrigado, cara. Obrigado. Sem palavras aí para Obrigado, cara. Quero agradecer. Eu creio que esse assunto, cedo ou tarde, ele chega na casa de todo mundo. Às vezes não é com uma mulher, mas às vezes é com a filha dela. Às vezes não é com um homem, mas é com a filha dele. Às vezes é com uma neta, às vezes é com uma sobrinha, às vezes é mais próximo do que a gente imagina. E eu creio que hoje a gente foi ajustado, a gente foi reposicionado de uma maneira, num lugar crônico, num lugar abaixo da superfície do pensamento. É isso que eu senti dessa live hoje. Eu acredito que a gente foi alinhado, foi fortalecido numa coisa que ainda não está muito, ainda é muito volúvel, ainda está muito relativizado, né? E eu creio que Deus usou tua vida hoje para trazer um alinhamento de uma certeza daquilo que a gente precisa proclamar, crer, continuar crendo, né? Proclamar essa vida, né? Com certeza a palavra de Deus para essa manhã é que toda vida vem de Deus. Só nele é vida, né? Então nunca pense que uma vida ela foi um engano. Não tem como alguma outra coisa produzir vida senão o Senhor da vida, né? A fonte de toda a vida. Se outra coisa produzisse vida, a gente ia buscar em outra coisa a vida quando alguém está morrendo. Só que o fato é que não existe um lugar que a gente produza vida se não for a nossa língua no Senhor, né? O poder da vida e da morte estão na língua. E essa língua, no Senhor, a gente tem capacidade de gerar essa vida. Então, se você está grávida, se você vai engravidar, se você vai ter uma filha grávida com 13 anos, nunca deixa passar nem perto essa ideia maligna das trevas de você contrariar uma vida que Deus liberou. Deus, ele é Senhor dessa vida. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado, Léo. Eu pretendo logo ir para Blumenau passando esse período aí. E é bom ser família com você, irmão. Obrigado pelo obreiro, pelo labor, pelo ceifeiro tão honroso que você tem se tornado com sua família. Sempre servindo ao Thiago Costa aí. Sempre servindo abundantemente o reino de Deus e a cidade de Blumenau, cara. É uma honra mesmo poder contar com você. Eu sou orgulhoso de poder pastorear a tua vida, a tua casa. E conte comigo. Bom demais, cara. Privilégio. Valeu, mano. Um beijão, cara. Um abraço pra Carol. Obrigado, cara. Valeu. Mandou. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que live sensacional. Que coisa. Cada dia é uma loucura aqui. Eu fico assim meio constrangido porque, na verdade, eu não faço nem... Eu nem oro em cima dessas lives. Eu venho aqui e creio que o Espírito Santo ele vai conduzindo, vai falando. E abraço para Cuiabá, abraço para todos que estão de perto e do longe. E seguimos aqui com os pastores da Igreja do Cinema. E eu tô aqui. Vamos cantar parabéns pro Calvin. Pessoal, o Calvin não acordou ainda. Eu quero que o Calvin cante parabéns comigo lá. Então vou lá cantar parabéns pro Calvin. Fez um bolinho pequenininho. Beijo, pessoal. Beijo. Até amanhã.